Aleluia. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo juntos, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, Pai. e pelo Senhor nos prover, Senhor, essa tecnologia, Senhor, essa possibilidade de nos encontrar, mesmo estando distantes, Senhor. Nós te somos gratos por isso, Senhor, e é com esse coração grato, Senhor, que nós queremos que o nosso coração se aquiete, que as nossas mentes estejam abertas, Senhor, para ouvir o que o Senhor quer falar conosco hoje, para que isso seja produto para a transformação das nossas vidas, renovação e edificação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Anunciação do Alceu Valença é uma música que, quando eu era criança, se dizia que era uma música que falava do anticristo, né? Nossa. E depois de adulto eu comecei a ler essa letra e falar, gente, não é o anti, não. É uma música que fala daquele prometido mesmo, o Messias, né? Não sei até que ponto que o próprio Alceu tem consciência da profundidade das coisas que ele coloca nessa letra, né? Mas ele está falando de verdades eternas, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é a reconciliação. O texto base que eu vou ler está lá em Gênesis, capítulo 1, versos do 26 até o 28, bem curtinho. Então, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Gênesis 1, do 26 ao 28. Esse texto, ele traz pelo menos três etapas de uma revelação. Ele inicia falando, deixando claro que a unidade da Trindade, né, que Deus é uma unidade formada pela comunidade de diferentes. Quando nós, hoje, né, à luz da doutrina da Trindade, quando nós estudamos, né, então, provavelmente Moisés, quando escreveu essas palavras, também não tinha noção, né? Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, Moisés não tinha essa noção de que Deus é triuno, né? Hoje nós entendemos isso. E é uma comunidade de diferentes. O pai não é igual ao filho. E o filho não é igual ao espírito. Mas, ao mesmo tempo, eles formam uma unidade. É uma unidade de diferentes. Pessoas com a mesma natureza, que estão juntos, mas que têm funções diferentes e são pessoas diferentes. Isso a gente vê no verso 26 aí, né? Façamos o homem semelhante a nós. Está falando no plural, né? Segundo ponto, tá? No verso 27, Deus cria a humanidade a partir desse modelo de unidade. Você percebe que essa tradução da NVT, ela não traz façamos o homem, né? Ele fala, façamos o ser humano. É porque o termo utilizado no original, de fato, não é o homem como Adão só, mas a humanidade. Por isso que o texto conclui dizendo, homem e mulher os criou. Então, o homem aqui é uma forma genérica de se referir à humanidade. E isso causou muito entendimento errado ao longo dos tempos, né? Há quem diga que Deus criou o homem, Adão, e Eva é um plano B aí dessa história, né? Mas não, esse texto deixa bem claro que Deus criou a humanidade. E por que é que Deus criou a humanidade como plural, como homem e mulher? Exatamente porque o próprio Deus é uma pluralidade, é uma unidade plural, né? Então ele cria o homem neste mesmo modelo, por isso ele faz, façamos o homem semelhante a nós, da mesma forma que nós somos um coletivo
de diferentes que se manifestam como um só. E era esse o plano de Deus para o homem, ou melhor, para a humanidade. E aí Deus ordena que o homem multiplique, a humanidade multiplique esse modelo de relacionamento. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Olha só que interessante. Você já parou para reparar que quando Deus dá essa ordem à humanidade, ele fala governem sobre o peixe, governem sobre os animais, mas ele não diz governem uns sobre os outros. A proposta nunca foi que o homem governasse sobre a mulher. Nunca foi essa a proposta. Quando Deus diz mais lá na frente que a vontade da mulher seria para o seu marido, aquilo não é uma maldição de Deus. É uma profecia. Deus está dizendo, olha, agora que deu ruim, você não tem noção do que está esperando vocês. O negócio vai desandar. Não era para ser assim. O pecado converteu a relação entre o homem e a mulher em uma relação de domínio. Mas não era esse o plano de Deus desde o princípio. O plano de Deus desde o princípio era que homem e mulher formassem uma unidade de diferentes, assim como Pai, Filho e Espírito são um e são diferentes. Qual foi a oração que Deus e que Jesus fez pelos seus discípulos lá, a famosa oração intercessória? Jesus diz assim: que sejam um, como eu e o Senhor somos um. Este é o plano de Deus para a humanidade, né? E ele está revelado aí. O que foi que deu errado nesse plano? A entrada do pecado. A entrada do pecado contaminou essa perfeição, né? E o homem passou a dominar um sobre o outro. Jesus chega a dizer para os seus discípulos assim: os príncipes desse mundo querem um dominar sobre o outro, mas entre vocês não vai ser assim. Então existe uma natureza que é mundana e existe uma natureza que é celestial. Na natureza mundana, as pessoas querem dominar umas sobre as outras. Na natureza celestial, não. A colaboração e unidade de pensamento, de coração, serviço mútuo, cuidado mútuo, recíproco. Não há uma pessoa sobre a outra. Essa condição é produto do pecado. Essa condição de um sobre o outro, sabe? Eu acho curioso que essa revolta, né, de muitos pastores contra o feminismo, como se fosse uma pauta que coloca a mulher acima do homem, né? E nós basta pesquisar um pouquinho só, ser um pouquinho esclarecido para entender que não, que a pauta feminista é uma pauta de igualdade de gêneros, né? Ela pressupõe que nós vivemos em uma sociedade que existe um gênero que domina sobre o outro e que isso é injusto, né? E a verdade é que, ainda que os pressupostos do feminismo não tenham tido origem na igreja, eles são, sim, pressupostos bíblicos. Basta uma análise bem honesta desse texto que nós acabamos de ler em Gênesis. São pressupostos, sim, bíblicos. São verdades eternas. A verdade eterna independe se a pessoa que a diz é cristã ou não. Ela é verdade e pronto, né? E essa é uma verdade. Olha só que interessante o que Jesus falou para Pedro quando Pedro teve a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. A revelação que Pedro tem é que Jesus era um com Deus. Ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E Jesus responde lá em Mateus capítulo 16, verso 18 e 19. Fala assim, agora eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Olha que bacana. Jesus disse a Pedro, edificarei a minha igreja, certo? E o que é que ele estava fazendo para edificar a sua igreja? Qual foi a grande revelação que Pedro teve naquele momento? Que Jesus e o Pai eram um. Que Jesus era o Filho de Deus. Esse era um título que ninguém ousava dar a ninguém. Ele era o Messias prometido, ele era da essência, da mesma essência do próprio Deus encarnado ali na frente deles.
Olha só que bacana. Depois, um pouquinho mais à frente, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 19, Jesus estende essa mesma profecia, essa mesma bênção aos demais discípulos. Ele fala assim, ó, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa e pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Aquilo que ele havia dito para Pedro lá atrás, ele está dizendo assim, ó, vou edificar minha igreja em cima dessa revelação. E o que vocês ligarem aqui, o que essa igreja ligar na terra, terá sido ligado no céu. E aqui em Mateus 18, ele dá a chave dessa ligação no céu e na terra. A chave é a concordância. O que vocês concordarem, meu Pai os atenderá. E como é que Jesus está edificando sua igreja? Pedro vai dizer na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, Pedro 2,5 diz assim: vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então não é mais uma hierarquia de sacerdote e povo, mas uma coletividade de sacerdotes, que Pedro vai comparar aqui, como Jesus disse para ele sobre essa pedra, você é pedra, sobre essa pedra que te revelou, eu vou edificar, essa revelação que você recebeu, pedra, eu vou edificar a minha igreja. Pedro vira e fala, somos todos pedras. Somos todos pedras vivas e juntos formamos um templo espiritual para Deus. Somos todos sacerdotes por meio de Jesus Cristo. Oferecemos sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então, quando nós entendemos essas verdades profundas e a partir dessa ideia, eu diria que é errado chamar cristianismo de religião, porque ele não é, em essência, uma religião, simplesmente. Mas é uma relação. Aquilo que Jesus está propondo não é só uma forma de fé. Ele está propondo uma relação. Uma relação que eu comentei numa mensagem lá para trás, que chamava Que Seja Um. Se você quiser olhar depois no YouTube nosso, tem essa mensagem, Que Seja Um, que eu falei da Trindade como modelo de relação, de relacionamento para as comunidades de fé. Então, esta relação é o nosso modelo, né? E o cristianismo, aquilo que Cristo propõe, é uma relação entre os homens e uma relação do homem com Deus. E o que é a igreja? Já me perguntaram algumas vezes se eu considero isso que a gente faz, se eu considero isso igreja. E eu sempre respondo, isso depende do que você entende como igreja. Veja bem, igreja, no meu conceito, tá? Se a pessoa entender assim, não é igreja. Mas no meu conceito, igreja não é um prédio. Igreja não é um local sagrado, um espaço sagrado. Igreja de Cristo não é uma organização social. Não é um grupo ideológico, não é um grupo político. Ele não se associa, na verdade, com essas ideias. Não estou dizendo que as ideias sejam ruins, mas a associação com ideias pressupõe uma sujeição a pautas que a Igreja de Cristo não pode estar vinculada. Então, a Igreja de Cristo não é uma razão social, não é um CNPJ. A Igreja de Jesus Cristo não é uma cultura hegemônica. Por muito tempo, a missão da igreja foi traduzida como conquistar outros povos e levar para lá a nossa cultura, que é a cultura santa, sagrada. Eles estão lá batendo tambor, a gente vai lá ensinar para eles que a música que agrada a Deus é um órgão, um piano e tal, né? Então é um imperialismo missionário, né? Que envolve essa ideia de cultura hegemônica. E a igreja não é isso. Agora, o que a igreja é? A igreja de Cristo é a relação entre o homem e seus iguais, a relação entre o homem e Deus e a relação entre o homem e os diferentes. Eu costumo separar isso em esses três níveis de relacionamento, que eu dou o nome de casa, culto e missão.
A relação entre o homem e seus iguais é o que eu chamo de casa, que a Bíblia chama de oikos, as relações próximas, né? Essa relação pressupõe intimidade, cuidado, convivência, é o oikos, é a comunhão, né? Isso é casa. Apesar da gente não morar próximo, né? Aliás, a gente mora bastante distante, o que nós vivemos é uma relação de casa, é uma relação próxima, né? De pessoas que se conhecem, que ouvem as dores uns dos outros, aconselham, oram. Isso é uma relação próxima, é uma relação oikos. A segunda relação, segundo tipo de relação, é a relação com Deus, que eu chamo de culto. E é outra coisa. Isso que vocês fazem é culto? Depende do que você chama de culto. Se você chama de culto um evento, não é exatamente. Mas o que é culto? Culto é a minha oração em particular, é a minha oração coletiva, é toda hora que eu me relaciono com Deus. É a leitura e meditação da palavra, é o tempo devocional, são as disciplinas espirituais de meditar, de orar, de fazer jejum. Essas são disciplinas espirituais. Isso tudo é culto. Isso tudo nós prestamos a Deus. E há uma questão que eu sempre bato, que é, quando eu sirvo o meu próximo, eu cultuo a Deus. Jesus deixou isso bastante claro. Tudo que vocês fazem a um desses pequeninos, vocês fazem a mim. Então, seria uma outra forma de culto. Mas essa já penetra o campo da missão, né? Missão não é ir para um outro país ensinar a eles o evangelho só. É isso também, mas não é só isso. Missão é o socorro do necessitado. Missão é o evangelismo, com certeza. Missão é a defesa da justiça. Isso é missão. É propósito que Deus nos deu. Missão é a denúncia da injustiça. Também é missão. Missão é a intercessão. Quando alguém compartilha comigo uma dor, uma necessidade, uma dificuldade, e eu intercedo. Isso é missão também. Tudo isso nós fazemos para fora. Então, casa é aquilo que eu faço para dentro, para aqueles que são parecidos comigo. Culto é aquilo que eu faço para cima, é aquilo que eu faço para Deus, na minha relação espiritual. E missão é aquilo que eu faço para fora, para aqueles que não são dos meus necessariamente, né? Mas é interessante que esse processo não visa transformar o outro em alguém parecido comigo. Pelo contrário, tá? Então, missão não é fazer o outro virar evangélico. Missão é servir ao outro que não é evangélico, ok? Né? A fim de que ele compreenda que ele é bem-vindo. Ele precisa entender que ele é bem-vindo. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o preço está pago. Você está pagando por uma dívida que você não tem mais. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Né? Às vezes eu já lidei com tanta gente que lida com culpa, tanta gente que foi criada na igreja e tudo mais, e fala, cara, eu sou muito podre. Eu estou muito em dívida com Deus. Eu falo, bem-vindo ao clube também. Em dívida com Deus estamos todos. Né? Só que Deus perdoou essa dívida. Aliás, ele pagou essa dívida e falou, esquece, tá feito, tá pago. Né? Então nós não temos esse compromisso de restituir a nossa dívida com Deus. Nós temos sim um compromisso, e Jesus deixou isso bastante claro, de contar para outros que essa dívida está quitada. Quer servir a Deus? Sirva ao seu próximo. Quer cuidar das coisas de Deus? Cuide das coisas do seu próximo. Quer entregar uma oferta a Deus? Entregue uma oferta ao seu próximo. Deus não precisa das nossas ofertas, nem das nossas canções. Ele não precisa de nada disso. Mas o próximo às vezes precisa. Né? Isaías 52:7 tem aquele que eu considero um dos textos, uma das poesias mais bonitas das Escrituras. Diz assim: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz as boas novas de paz e salvação, de que Deus de Israel reina. Qual é a mensagem do evangelho? Qual é a mensagem da boa nova a ser proclamada? Deus reina. Não estamos debaixo do jugo da servidão, não estamos debaixo do jugo do pecado. Esse preço da nossa alforria foi paga pelo Senhor Jesus. Nós não temos mais nada
nenhuma dívida. Jesus diz lá em Mateus 11, de 1 a 6, olha só que interessante isso aqui. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, ele estava enviando eles em missão, tá? Só para contextualizar. Nesse momento, Jesus tinha acabado de enviá-los em missão, falando, vocês entram na cidade, não levam alforge nem capa, e toda aquela conversa lá. Ele deu as instruções aos 12, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem em cidades da região. João Batista estava na prisão e soube das coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem o que vocês veem e ouvem. Os cegos ouvem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes aqueles que não se sentirem ofendidos por minha causa. Mateus 11, de 1 a 6. As boas novas são anunciadas aos pobres. A boa notícia chega aos pobres. E Jesus traz isso como sinal de que ele era o Cristo que viria. Eu ouvi semana passada, numa aula do Ricardo Agreste, a seguinte afirmação: Jesus não nos enviou pelo mundo para realizar cultos, fazer escolas dominicais e nem eventos gospel. Ele nos enviou a fazer discípulos. Existe uma proposta muito clara e um envio muito claro de Jesus aos seus discípulos. Ele diz: vão e façam a mesma coisa que eu fiz com vocês. Né? 2 Coríntios 5, 19 a 21. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dissemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, o ministério da reconciliação visa a missão, lá na ponta, o culto e a casa. Eu trago no sentido inverso, eu vou e anuncio, Deus te aceita. E aí eu restabeleço o vínculo dessa pessoa com Deus. E depois eu digo, eu também te aceito. E aí eu estabeleço um relacionamento com essa pessoa. E aí ela passa a ter seu relacionamento restaurado com Deus e o seu relacionamento restaurado com o próximo, comigo. E com todos aqueles que nos cercam, né? A semelhança que nos une, nos impulsiona para servirmos uns aos outros, e essa é a relação que temos com Deus também. Existe uma ideia, eu já citei isso, mas vale a pena reforçar, do missionário como aquele que vai para bem longe e é uma espécie de um embaixador de uma cultura, né? E, honestamente, eu entendo o valor disso em muitos contextos, mas eu não entendo que esse é o propósito final da igreja. Eu entendo que o propósito da igreja deve ser missional e não só missionário. Nós precisamos ser missionais, precisamos ter a intenção da missão. Por trás de tudo aquilo que nós fazemos, temos a intenção de servir, abençoar, né? Eu já ouvi algumas vezes, o Lep não está aí para me citar quem é a fonte, porque o Lep sempre conhece todas as minhas fontes. Mas alguém já disse assim, o que seria se a igreja fosse arrebatada hoje? O mundo sentiria falta? De alguma forma a gente faria falta nesse ambiente que estamos? Se eu deixasse de existir na minha vizinhança, alguém iria falar assim, puxa, que pena que ele foi embora, ele era uma pessoa que fazia diferença aqui, né? Então, talvez se isso não acontece é porque nós não estamos sendo intencionais nas nossas relações, nós não estamos sendo
missionais. E esse é o desafio que eu queria fazer, né? Para a gente, como comunidade, a gente ser missional. A partir das próximas reuniões, eu vou trazer algumas reflexões nesse sentido e algum instrumental para nos ajudar nisso, né? Esse é que eu queria trazer hoje. Como pergunta para a gente participar e comentar alguma coisa, eu queria ouvir de vocês quais têm sido as maiores, ou qual tem sido a maior dificuldade em sermos missionais, em cumprir a missão. O que dificulta o nosso trabalho? E tem muita coisa. Eu sei que tem coisa pra caramba que atrapalha o nosso trabalho, né? Inclusive o testemunho de alguns irmãos, né? Às vezes o testemunho queima mais o filme do que ajuda. Então, tá aí já uma que dá pra gente desenvolver aí. Mas vocês podem falar das questões aí que vocês consideram que atrapalham, né? No cumprimento da missão, atrapalha a gente de fazer algo, de estar disponível e tal. O orgulho. Orgulho? Aquilo de achar que qualquer coisa vai ser muito pouco e aí você não faz nada, que é para não fazer pouco, mas aí você fica no nada. Interessante. É um bom ponto. Para mim, é o egoísmo. Porque a gente acaba pensando só na gente, vivendo o mundo da gente, só a coisa, tudo é assim, eu. Ah, não, eu tenho que ir no médico. Ah, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que trabalhar. Ah, eu tenho que... E a gente está sempre ocupado, né? Sempre ocupado. Conosco mesmos. Isso. É interessante isso que a Dani falou, quando Jesus conta a parábola do samaritano, né, que encontra o homem caído na beira do caminho, os homens que passaram reto estavam ocupados, né? O sacerdote, o levita, tal, eles estavam ocupados, né? E assim, dá até pra gente dizer que era justa a ocupação deles. Eles não estavam, tipo, fazendo nada de errado, estavam fazendo coisas certas, né? Mas estavam ocupados ao ponto de não perceber a necessidade do outro, né? De ignorarem a dor ali, né? A missão que estava ali ao alcance deles, né? Acho que a gente tem que ser mais sensível, observar mais, né? Sim. E a questão que a Débora colocou do orgulho, penso que a gente às vezes quer fazer uma coisa incrível, né? Eu quero fazer assim uma cruzada e tal, e não sei o quê, um culto incrível, uma igreja de parede preta e colocar uma luz e não sei o quê. E aí eu acho que tudo que for aquém disso não é legal, né? A gente coloca metas muito ambiciosas aí, né? A gente acha até que não tem validade, né? Tipo, eu me pego às vezes dizendo, mas fazer isso aí qualquer um faz. Então por que não tá qualquer um fazendo? Por que eu não tô fazendo? É verdade. Sim. Sim. A gente tem que refletir muito sobre isso. Uhum. Refletir e começar a fazer. Uhum. Também não pode só ficar na reflexão, só no falar. A gente tem que praticar, começar assim devagar, vai devagarinho assim, até aí se torna uma coisa tão prazerosa, tão boa, que você não vai querer mais parar de fazer. Mas o primeiro passo que é difícil. Sabe uma coisa interessante que enfim, na pós que eu estou fazendo, eu ouvi de alguns professores que a fase mais produtiva de um convertido são os seus 3 primeiros anos. Seus 3 primeiros anos é o tempo que ele evangeliza, que ele é mais dedicado. E muitos chamam isso de primeiro amor. Eu acho que é até um equívoco chamar isso de primeiro amor. Um dos pontos que eles destacaram, né, em pesquisas e tudo, é que isso acontece porque até 3 anos o cara ainda tem relações fora da igreja. Ele tem amigos não crentes. Então ele participa da vida social. Com o tempo ele começa a ser formatado e aculturado de certa forma que todos seus amigos são evangélicos.
ele só ouve música evangélica, só vai em festa evangélica, só lê livro evangélico, só assiste filme evangélico, e isso isola ele numa bolha de tal forma que ele não consegue mais evangelizar ninguém. Ele não tem nem quem evangelizar, não tem relação com ninguém. E não né? sente a dor do outro também. Porque fica alheio. Fica lá, assim. Essa é uma questão que eu converso bastante com meu primo Samuel. Ele é um crítico bem ferrenho, assim, de algumas posturas da igreja, né? E ele fala, cara, a maioria dos evangélicos não tem a menor noção do que é o mundo fora da igreja. Porque ai dele se tiver também, né? Ai dele se vier tá desviando. Sobre fome, sobre desigualdade. Se ele for na festa de peão, tá desviando. Este mundo. Existe uma preocupação tão grande de isolar o cara, né? Que eu acho que isso acaba nos tornando estranhos, né? Alienígenas, né? Pessoas que não se comunicam com esse mundo, né? Eu acho muito mais assim, quantas pessoas... Meu pai mesmo se converteu também, aquilo que a minha mãe passou, mas muito pelo meu tio, que dava um bom testemunho. Meu tio nunca falou de Jesus para ele, nunca tocou Jesus para ele. Simplesmente, na necessidade do meu pai, o meu tio foi o primeiro. Estendeu a mão. A estender a mão. Aí ele falou, nossa, essa pessoa é diferente. Entendeu? Por isso que a gente precisa muito usar o nosso testemunho. A gente pode ir em festa. A gente pode estar no meio, a gente tem que estar. Jesus ia, né? Então, a gente tem que estar no meio, não é para... tem que estar no meio. Só que dá um bom testemunho. Você também não vai entrar totalmente. Você dá um bom testemunho, você fica na sua, tal. Aí a pessoa vai falar, nossa, que legal, né? Ele tá com nós, né? Quantas vezes não falaram para você, né? Também. Você pode beber uma cervejinha, não precisa ficar bêbado. Pode. Mas, né? Aí a pessoa fica assim, nossa, mas isso é legal, isso é diferente, né? Você não é aqueles careta. Agora há pouco... Careta, né? Então... Agora há pouco, eu até atrasei aqui, eu fui buscar uma pizza pra gente e passei no mercado pegar um refrigerante. Levei a Isa, passei, né? E aí, quando eu tava pegando o refrigerante no mercado, um rapaz estava ali, me abordou, começou a conversar e tal, e ele tava com uma latinha na mão. E o assunto chegou na questão da fé. Foi uma coisa meio involuntária, assim. Quando eu falei para ele que eu era cristão, ele olhou para a latinha assim, né, meio... Então, eu sou cristão também, né? Eu falei, cara, relaxa, eu tenho uma coleção em casa de cerveja. Eu gosto também, fica tranquilo. Estamos em casa. Não é isso que faz você deixar de ser cristão. Fique em paz. Né? O cara não tava bêbado nada, ele tava tomando uma latinha no fim do dia lá no mercadinho, né? Eu achei, às vezes, esse isolamento, né, cria um muro onde deveria ter uma ponte, né? Uma ponte. De vez da pessoa só julgar, apontar o dedo, a pessoa podia chegar lá, o que você está passando? Qual a sua necessidade, entendeu? Saber a dor. Eu assisto muito documentário, gente, de verdade, de serial killer. Eu gosto de assistir de serial killer. Todo mundo pode fazer assim. Mas sabe por que eu gosto de saber a história? Por que eles ficaram assim? É sempre uma história. É sempre pai, mãe que abusa deles. É sempre isso, entendeu? Gente que não liga, deixa o menino matar animais, tal, não liga, entendeu? Então, acho quanto que é importante, até desde criança mesmo, que a criança é um indivíduo, a gente precisa respeitar, a gente precisa ver a necessidade das pessoas. Então, acontece coisas porque a gente não vê. Entendeu? Talvez se esses meninos desde pequenininho tivessem, né, um acompanhamento, tal, não seriam os assassinos em série, faria cada coisa terríveis, entendeu? Então eu gosto de assistir para ver por dentro o que a pessoa passa, entendeu? Alguns anos atrás a gente conheceu um casal e a situação que a gente conheceu esse casal foi assim. Eu estava lavando o carro no Lava Rápido e do posto de gasolina ali, e eu vi um casal de hippies passando assim, assustado, com um carrinho de bebê e tal. Aí o cara entrou, pegou uma cerveja, sentou do meu lado. Eu estava sentado na frente da loja de conveniência, esperando lavar o carro. Falou, cara, não sei como pode isso, a pessoa não tem respeito, não sei o quê. Aí eu falei, o que foi, cara?
Ele, não, estão querendo levar meu filho, o Conselho Tutelar quer levar meu filho, o Robertson, né? O Conselho Tutelar quer levar meu filho porque eu tô morando na rua aqui, faço artesanato e tal. Ele tinha montado uma barraquinha na frente de uma empresa abandonada lá, de um imóvel, né, que estava desativado, e estava fazendo o artesanato dele lá para levantar um dinheiro. Ele falou, e o pior é que meu filho nasceu em Indaiatuba, eles eram de outra cidade, né? Mas a criança estava fazendo 1 ano e tinha nascido no ano anterior, quando eles estavam aqui também. E que o Conselho Tutelar queria tomar o filho deles, porque eles estavam com ele na rua, né? E eu falei, engraçado, tá chegando o Natal, né? A gente vai comemorar a história de uma criança que nasceu um abrigo de animal, né? Ele parou assim, falou, isso mesmo, mano. É uma hipocrisia isso aí. Os caras ficam celebrando Jesus que nasceu no meio dos animais e querem levar meu filho que mora numa barraca. E aí nós acabamos fazendo amizade ali, depois tivemos uma relação com eles e tal. Com esse casal, isso deve fazer uns 10 anos já, né? Mas a verdade é que a gente enfeitou demais o presépio, né? Sim. Virou um negócio muito fofinho demais, né? Não, isso assim, nesses últimos meses, eu não sei se vocês estão sabendo, né? Mas a família Pôncio meio que sequestrou uma criança. Como é que é? A mãe estava desempregada, pegou o filho e entregou para o pai. O pai não quis ficar com o filho e deu para a prima. Meu Deus. A prima também não quis ficar com a criança, deu para a família Pôncio. Só que a família Pôncio é uma família rica, influente, né? Eu nem lembro o nome do patriarca deles aí, mas é um pastor famoso. E eles ficaram com a criança. E aí eles foram exibir a criança nas redes sociais. Porque olha como eles são bonzinhos. E não teve processo de adoção, nada. Ele só... A mãe nunca deu a criança. Ela deixou a criança com o pai. Meu Deus. Aí agora ela descobriu onde estava o filho dela e entrou com o processo para reaver o filho. E a opinião pública está toda contra ela. Porque onde já se viu o menino tá com uma família rica, por que voltaria para ela? Já que ela é pobre. Coisa, né? Grandes coisas que a família é rica. Que loucura, né? Que loucura. Então, então, por isso que a gente fala... deviam tirar Jesus de Maria e José também, né? Nascendo no abrigo de animal, né? Não, que condição tem esse casal para criar uma criança, né? Eu fico indignada. Quantas pessoas podiam ajudar umas às outras? Ela nem precisava fazer isso. Passar por isso, entendeu? Sim. Essa dor que ela está sentindo, imagine a dor, porque só de dar também pro pai cuidar, porque é responsabilidade não deve ser uma coisa do pai, né? O sustento. Sim. Deveria ser tanto quanto o da mãe, né? Sim, mas eu acho que ela estava numa situação tão terrível que ela deixou achou que ele teria mais condição. Com o pai. Por isso que eu falo, gente, de verdade. Se alguém está num ponto de dar o filho por não ter condição de cuidar dele e eu tenho condição de ajudar essa pessoa, eu não vou catar essa criança, né? Com certeza. Ajuda na necessidade dela. Dá um emprego para ela, que é o que ela está precisando. Isso mesmo, Débora. É isso que eu penso. Porque mãe é mãe. Filho quer ficar com a mãe. Sim. Entendeu? É complicado. Eu acho que, assim, tudo está no avesso, na verdade, sabe? Tudo está no avesso. Eu falo até para o Jean, sabe? Eu sei que muita gente fica assustado quando eu falo, mas, gente, até essas grandes congregações, se a gente fizesse, cada um abrisse a sua casa, teria tanto dinheiro aí para ajudar tanta gente. Ai, gente, eu vim de uma igreja que tem mármore preto e torneira dourada no banheiro. Então. Pra quê? Então, para quê? Mas a torneira dourada. Então, isso eu fico bem chateada, porque eu falo, gente, esses dinheiro devia ser melhor empregado, entendeu? Não precisa fala assim, o irmão tem que ter conforto. Vai na casa do outro, abre a casa, entendeu? A pessoa tem que ter o coração aberto para abrir a casa, sabe? Para um ir, outro ir. É assim que Jesus, né, queria, desde o princípio. Mas é difícil entrar na cabeça das pessoas. Já estão muito engessadas, né? Sim. Foram ensinadas, assim, eu vejo a minha mãe. Minha mãe, desde pequenininha, foi ensinada assim, então é difícil a gente falar com ela. Ela não aceita muitas coisas. E acaba também não vendo muito próximo. Fica só naquela coisa. Aí, se a pessoa bebe, ou se a pessoa fala qualquer
palavrão, mas julga. Não vai lá e fala, mas por que essa pessoa está fazendo isso, entendeu? É difícil, não é fácil não, é só oração mesmo. Jesus. Conosco também, né? Para que a gente possa lidar com isso da melhor forma. Isso, exatamente. Verdade. Precisamos ter lucidez, né? É. Acima de tudo, lucidez. E Verdade. eu quero trazer algumas reflexões para a gente trabalhar essa questão, né, da missão, da missionalidade e começarmos a nos mover nesse sentido também, né? Nós somos uma comunidade nova, um encontro novo, mas de pessoas, na grande maioria, pessoas maduras na fé, né? Então, precisamos assumir nossas responsabilidades, né? Eu acho que isso vai ser muito, muito positivo para todos nós, assim, né? Participar, algo que sempre se aprende em qualquer curso de missiologia, né? É que fazer missão não é inaugurar um novo negócio, não é começar um negócio novo, mas engajar-se no trabalho que Deus já está fazendo no mundo, né? Deus está em missão, né? E muitas vezes a gente quer redescobrir, reinventar a roda, né? Fazer um negócio totalmente diferente, quando na verdade nos basta participar daquilo que Deus está fazendo, né? Se a gente conseguir participar e atrapalhar menos, né? Porque, como eu já disse, a gente vê muita gente, muita igreja com iniciativas que muitas vezes acabam atrapalhando, né? Que queimam o filme, né? Se a gente conseguir atrapalhar menos, já vai ser um bom ganho para o reino de Deus, né? Já vai ser um passo gigante, né? Vai ser um passo gigante. É verdade. É isso. Bom, gente, existe algum motivo específico para a gente orar? Vocês têm alguma coisa? Débora, Gilbert, Daniele? Eu soube que a minha prima está adoentada, Cristiane, o nome dela. Cristiano. Deixa eu anotar aqui, hein? Soube ainda agora, soube às 7h30. Eu quero que ore pela minha mãe também, amor, pela saúde, né? Restabelecer que ela tá bem doente. Okay. Mais alguma coisa? Eu quero que ore pelo meu processo de adoção também. Ai, você está no processo de adoção. Ai, que legal. A gente fez o curso também. Ainda não nos chamaram. Já faz 3 anos. Vocês já estão adiantados nisso, Débora? Como é que tá? A gente está aguardando o agendamento das entrevistas com a psicóloga assistente social. Que massa, legal. Que massa. Que, aliás, pelo mês, agora deve rolar agora em janeiro, porque elas têm até o dia 10 de fevereiro para entregar o relatório, então... Entendi. Legal. Sim. Mas vocês já estão... Já não será, né? Vocês já estão em relação com alguma criança? Não. Ainda não. Tá, massa. Pô, legal. Deus abençoe mesmo. Amém. Amém. Vamos orar, então. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse encontro, essa noite. Sim. Te agradecemos porque o Senhor tem nos incomodado para aquilo que o Senhor está fazendo, para a sua missão. Queremos nos colocar, Senhor, à sua disposição, que os nossos olhos sejam cada vez mais sensíveis, Senhor, nossos ouvidos cada vez mais sensíveis à dor, à luta, aquilo que aflige os nossos irmãos, aquelas pessoas que nos cercam, que a gente não esteja alheio, Senhor, ignorando o mundo que nos cerca, Senhor, mas atento, Senhor, a todo sinal de escuridão, todo sinal de dor, todo sinal de luta, de luto, para que nós sejamos de fato luz do mundo, Senhor. Nós queremos estar aqui, Senhor, cientes da nossa missão e, Senhor, não ignorando as aflições que aqueles que nos cercam passam, Senhor. Que nós não estejamos a tal ponto cegos, Senhor, e bitolados em nós mesmos, Senhor, ao ponto de ignorar a realidade que nos cerca. Abre os nossos olhos, Senhor. Dê-nos o seu coração, Senhor, a sua sensibilidade, Senhor, para que nós sejamos ferramentas suas, Senhor, onde nós estivermos, Senhor. Sim, Senhor. Dentro desse tema, Senhor, eu quero orar pela Cristiane, prima da Débora, Senhor, que está adoentada, Senhor.
que o Senhor cuide, que o Senhor cure, que o Senhor Amém, traga, Senhor, reflexões profundas na vida Sim, dela, Senhor. Senhor, em o seu caminhar, Senhor, Amém, de modo algum refletindo culpa, Senhor, Pai. mas sim que ela se sinta amada e acolhida pelo Senhor, Amém, Senhor. que ela se sinta preciosa para o Senhor nesse seu Sim, ó período, Deus. Senhor, de doença, e que o Senhor estenda a sua mão, trazendo cura, Senhor, Amém, trazendo Senhor. restauração de todas as coisas, Sim, ó no Deus. nome de Em nome de Jesus. Jesus. Também pela Débora e seu esposo, no processo que Sim, eles estão de Pai. adoção, Pai. Senhor. Nós Deus abençoamos, abençoe. Senhor, essa Em nome de iniciativa, Jesus. Senhor. Nós servimos a um Deus que nos adotou e que nos fez filhos queridos Senhor. e Em nos nome de acolheu, Jesus. Senhor. Nós ficamos muito felizes com essa Sim, iniciativa deles, Senhor, e Deus nós queremos abençoe, abençoá-los nisso, Senhor, que em momento algum, Senhor, eles desanimem, Senhor, nesse processo. Nós sabemos que é um processo lento, é um Sim, processo custoso, trabalhoso, Senhor, mas nós queremos fortalecê-los Sim, Pai. Em nome nesse de processo, Jesus, Senhor, e Pai. nessa iniciativa, porque nós sabemos que a adoção é algo que nasceu no seu coração. É verdade. Que o Senhor ama a adoção, que o Pai. Senhor ama pais e filhos, que o Senhor deseja Sim, que nós Senhor. todos sejamos adotados. Até mesmo nós vemos tantos filhos de pais presentes e vivos, mas que não foram adotados por seus pais. Sim, Pai. Estão, na verdade, renegados, estão, na verdade, Pai, abandonados, misericórdia, apesar de Senhor. serem supridos muitas vezes em suas carências financeiras, mas não em suas carências afetivas, em suas Pai, carências seja com emocionais. todos eles. Senhor, abençoa, Senhor, e ensina-nos, Senhor, a sermos também adotantes, Senhor, Sim, para Pai. que nós não precisemos mais conviver com essa realidade, para que isso Sim, não ó seja Deus. uma aflição na vida de tanta gente, Senhor, mas que sejamos todos adotados e adotantes. Amém, Eu peço Senhor. pela minha sogra, Dona Silvia, a questão da saúde Pai, em dela, nome que de nós já Jesus, trouxemos Senhor. aqui em outras Em nome de ocasiões, Senhor. Jesus, Nós Pai. temos visto a dor dela, Isso, Senhor, Senhor. e nos solidarizamos, Senhor. Clamamos pela sua Física, atenção, Senhor, à vida dela, Senhor. Toda a dor, Senhor, nós cremos que o Senhor Jesus carregou e nós cremos que o Senhor pode livrá-la, Senhor. Pai, Então, amém. abençoe a Dona Silvia, Senhor. Peço também pela Tabita, Senhor, que hoje compartilhou em um grupo que estávamos, que a sua mãe também está adoentada, Pai, já seja está ela, perdendo a Senhor. lucidez. A Tabita perdeu o pai no ano passado e agora a mãe dela está bastante doente, Senhor. Pedimos que o Senhor cuide da Tabita, dos seus irmãos, Senhor, e da mãe dela nesse momento. Senhor, que toda a dor, novamente, Senhor, seja retirada. Sim, Pai, E, Senhor, elas se sintam cuidados pelo Senhor, amém. pelos irmãos, pela igreja do Senhor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, valeu, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Valeu, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. E até a próxima. Uma ótima semana para vocês. Abençoe. Ótima semana. Gente, o Natal é antes da gente se encontrar de novo. Né? Hã? O que foi? Natal é antes da gente se encontrar de novo. Pois Sim, Natal semana que vem já. Semana que vem já. Verdade. Então, Feliz Natal. Feliz Natal, verdade. E se vocês tiverem qualquer coisa, qualquer problema, qualquer oração, pode falar com a gente sempre, tá? Pode contar com a gente, tá? Durante a semana também sabem onde nos encontrar. Amo vocês estão no meu coração, tá? De verdade. Pode contar com a gente. Beijão, pessoal. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.